Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Bom, eu disse que ia gravar o exercício extra pra vocês, resolvendo certinho. E aí eu consegui gravar ele hoje. Tá um pouquinho atrasado, mas eu consegui, tá bom? A semana foi meio corrida. E como vocês têm aula na outra semana, eu fiquei um pouquinho mais despreocupada. Talvez vocês escutem alguns barulhinhos no fundo, mas a vida de ninguém é fácil, né? Então tem um pouquinho de barulho no fundo, com certeza vai ter, tá? Beleza. Aqui eu coloquei o enunciado e três coisas importantes que a gente tem que saber para resolver o exercício. Então, coloquei o enunciado ali, vamos ler de novo, prestar atenção no que ele está pedindo. Dados três números naturais, A, B e C, tais que A mais B mais C é divisível por 6. Prove que A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo também é divisível por 6. Já de cara, vocês conseguem perceber que esse não é um exercício comum de sala de aula, né? Então, é um exercício de prova, um exercício de demonstração. Então, beleza. Para realizar essa prova, a gente precisa saber de algumas coisas. Saber que para provar um exercício, para provar alguma coisa desse tipo, a gente não usa exemplos, não usa. Exemplo não prova nada, exemplo exemplifica, assim não está no nome. Então, a gente precisa fazer generalizações. Então, vocês vão perceber que no decorrer do exercício, da demonstração, eu não vou ficar usando números. Eu vou usar a maior parte de letras. Os números que aparecem vão ser ali por causa dos 6, né? Vão ser recorrentes dos 6. Mas, de resto, tudo letra, tá? Não fique pensando que vai ficar somando número, ficar fazendo cálculo com número, que é um número, mas ele vai estar ali representado por uma letrinha. Então, acho que isso é o mais importante. Então, no caso, se essa prova fosse uma prova negativa, como assim negativa? Provar que aquele fenômeno não existe, provar que aquilo não funciona, normalmente eu faria provando o contrário. Então, eu tentaria provar que existe, e se realmente não existe, vai dar falso. Entendeu? Vai dar uma afirmação falsa. Então, dessa forma, eu consigo provar que realmente não existe, que não funciona. E também anotei ali os conceitos que vamos usar para resolver esse exercício. Então, divisibilidade, que vimos no segundo encontro, paridade nós vimos no primeiro e usamos ele no segundo encontro também. E produtos notáveis. Produtos notáveis, normalmente vocês veem no ensino fundamental, veem no ensino médio. Eles são bastante importantes, assim, porque ele facilita muito a resolução de vários exercícios. Então, talvez seja legal vocês estudarem um pouquinho isso, tá? Bom, aí eu comecei aqui a colocar os produtos notáveis que eu vou usar. Eu percebi que muitos de vocês não entenderam porque eu escolhi esses produtos notáveis. Então, eu vou tentar explicar aqui melhor para vocês. Então, beleza. Eu peguei o A mais B ao cubo, bonitinho. O A menos B ao cubo aqui também. Que não tá ficando muito bonitinho, que marca texto, mas não tem problema. Peguei eles. E aí, o desenvolvimento dessa potência, dessa soma de potência, ela dá no quê? Ela dá que A mais B ao cubo dá todo esse desenvolvimento que está aqui na frente. E o que aparece aqui de mais importante para a gente? O A ao cubo e o B ao cubo. E da mesma forma no A menos B ao cubo. Então, o que ele traz de tão importante para esse exercício? A gente não tem que achar o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Ele já dá para a gente no desenvolvimento da potência, ele separado. Então, eu não vou ter que ficar fazendo contas mirabolantes, tendo ideia mirabolante para isso acontecer. O produto notável já dá isso para a gente. E, reparem ali, mas por que eu tenho uma soma ali no enunciado e você está colocando a diferença de cubos? Porque presta atenção ali embaixo. Eu vou começar a explicar o exercício e você vai entender por que eu escolhi a diferença também. Olhando para o enunciado de novo, a gente sabe que A mais B mais C é divisível por 6. Então, A mais B mais C pode ser escrito como 6 vezes um número inteiro, certo? Então, ali, eu pego esse 6Q e mantenho ele. E o C eu vou passar do outro lado,
certo? Porque eu quero encontrar a parte ao cubo. Eu vou levar essa soma e essa diferença ao cubo. Então, a gente já viu que os fatores que estão sendo aqui, ó, somados e depois elevados ao cubo, eles aparecem de forma separada ao cubo. Então, quando eu separo e deixo desse jeito, aqui como está mostrado, o A vai aparecer ao cubo, o B vai aparecer ao cubo e o C também vai aparecer ao cubo. Eles vão aparecer de formas separadas, porque se eu deixasse o C aqui, ele até poderia aparecer ao cubo, mas ia dar um baita do trabalhão. Não ia compensar. Aqui já são muito mais rápido, tá? Então, se você quiser tentar fazer de outra forma, pode tentar, mas assim é muito mais prático, tá? Então, eu escrevi o A mais B mais C como, né, divisão euclidiana, não tenho mais R de resto aqui, porque o resto é zero, então ele não aparece. E passei o C subtraindo para o outro lado, tá bom? Na terceira parte aqui, o que nós vamos fazer? Eu levei os dois lados ao cubo e desenvolvi as potências. O que eu falei? Que esse fator vai aparecer ao cubo, o A vai aparecer ao cubo. Olha ele aqui, bonitinho. O B vai aparecer ao cubo. Esse aqui também aparece ao cubo, o 6Q ele está aqui, né? Já que os dois lados aparecem ao cubo. E o C também está ao cubo aqui, bonitinho. E ele está lá. Então, o que a gente precisava de mais importante que aparecesse ao cubo, o A, o B e o C, apareceram. Por isso que o produto notável foi importante, que ele facilitou o desenvolvimento da conta, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos deixar o A ao cubo, o B ao cubo e o C ao cubo junto. A gente precisa deles juntos somando. Então, passa o C ao cubo que está negativo, passa para o lado esquerdo positivo aqui, passa sendo positivo. O 3 ao cubo B ao quadrado B mais 3AB quadrado, eu vou manter ele aqui por enquanto, do lado esquerdo da igualdade. E a parte que vai sobrar, essa aqui, porque o C ao cubo a gente já passou pelo lado de cá, certo? Então, o que sobrou do lado direito da igualdade, a gente tem o 6 como fator comum. Como assim? 216 é 6 vezes 36. O menos 108 é 6 vezes 3 vezes 6. E o 18 é 3 vezes 6. Então, eu coloquei o 6 em evidência e coloquei o resto aqui, ó. Que multiplicando vai dar ali. Então, 6 vezes 36 que é o cubo, 216 que é o cubo. Sabe aquela ideia do chuveirinho e da distributiva? Então, foi isso que eu fiz. Por que eu fiz isso? Por que eu quis colocar em evidência? Porque o A mais B ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo, ele é divisível por 6. A gente tem que provar que ele é divisível por 6. E se ele é divisível por 6, existe um número inteiro que multiplicado por 6 vai dar ele. Vai dar o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Então, por isso que eu coloquei desse jeito. E outra coisa importante. Esse valor que está todo multiplicado por 6, concorda que ele é um número inteiro qualquer. Todo esse número aqui que está em azul. Então, o que eu vou fazer? Não vai me importar um valor de Q ou um valor de C. Então, eu vou reescrever ele, todo esse número como K. Então, esse todo valor que está azul, ele vai ser chamado, eu vou chamar ele de K, tá? Porque não vai importar o valor dele, vocês vão perceber isso depois. Na próxima parte, depois que eu substituir todo esse valor por K, eu passei o 3 ao quadrado B mais 3AB ao quadrado para o lado direito da igualdade, né? Estava positivo, passa para o outro lado negativo, com a operação trocada. E aí eu já consegui isolar o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Olha que beleza, que bom, né? Vocês viram que deu para chegar nele rapidinho. Depois disso, do outro lado da igualdade, está o 6K, que é o 6 vezes toda essa parte aqui que a gente substituiu por K, menos 3A ao quadrado B, menos 3AB quadrado. Depois disso, olhando para aquele termo lá, que está menos 3A ao quadrado B, menos AB ao quadrado, o menos 3AB é comum em ambas as partes, certo? Você vê que ele vai aparecer aqui e ele vai aparecer aqui também, tá? Então, a gente pode colocar em evidência. Então, eu coloquei
A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo igual ao 6K, repetindo, menos 3AB, o parêntese, para deixar em evidência, A mais B. Ai, mas como que eu descubro que é o A mais B dentro desse parêntese? Pega a primeira parte, menos 3A ao quadrado B, divide pelo fator comum, e aí o que sobrar vai na primeira parte, depois soma e faz a mesma coisa para a segunda. Então, menos 3A ao quadrado B, dividido por menos 3AB, o 3 vai cortar com 3, negativo com negativo, B com B, e A ao quadrado dividido por A é A. Ficou aqui. E a mesma coisa para essa segunda parte. Ali, o menos 3 e o A é comum, corta, o B ao quadrado dividido por B, B positivo, porque o menos aqui tem menos aqui, então vai ficar positivo, certo? Então, a gente já conseguiu chegar aqui uma parte daquela soma do lado direito, eu chamo de soma, né, por causa da operação da adição. Porque a adição, a adição a gente pode escrever ela como, a subtração a gente pode escrever ela como uma soma, por isso que eu falei soma, tá? Então, aquela subtração ali, a gente tem que provar que ela vai ser múltipla de 6, certo? Já que o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é divisível por 6. Então, a gente tem que chegar, provar que o menos 3AB vezes A mais B também é múltipla de 6. Como que a gente vai fazer isso? Pensando em como resolver esse exercício, como que a gente pode provar que aquilo lá vai ser múltiplo de 6? Vamos lembrar da aula de paridade. Um número par, como que ele é feito? Ele é feito por 2 vezes algum número inteiro. Então, concorda que se AB vezes A mais B for par, ele vai ter uma forma de 2P, certo? 2 vezes um número inteiro qualquer. Então, o menos 3, quando multiplicar o 2, vai ficar 6. Então, a gente vai saber que esse número aqui também é múltiplo de 6, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter duas opções para A e B, usando paridade, né? A ele pode ser ímpar e B ímpar ao mesmo tempo. A pode ser par e B. A pode ser par e B par. A pode ser ímpar e B ímpar. Esse aqui do meio eu não vou repetir de novo, fazendo A par e B ímpar, porque a volta também vale, a ida e a volta, tá? Então, beleza, vamos analisar. Ímpar vezes ímpar, na primeira linha da tabela, dá ímpar. E A mais B, ímpar mais ímpar, dá par. Então, fazendo a multiplicação agora. Ímpar vezes par, dá par. Beleza. No caso, para a gente falar que o AB vezes A mais B ele vai ser par, ele tem que ser par em todas as situações. Por isso que a gente vai fazer 3 vezes. Então, vamos fazer de novo. Ímpar vezes par, par. Ímpar mais par, ímpar. E par vezes ímpar, par. Na terceira vez, com A e B ímpar, par vezes par é par mais par é ímpar. E, de novo, par vezes par é par. Então, em todas as situações, todas as possibilidades, ele vai ser par. Então, a gente sabe que ele vai ter uma forma de 2P, como eu escrevi aqui do lado. E aí, o 2 vai multiplicar com menos 3, fica menos 6. Então, ele vai ser múltiplo de 6. Aí, eu escrevi o AB vezes A mais B com o 2P, certo? Escrevi aqui, substituí. E aí, beleza, chegamos em que A mais ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é igual a 6K menos 6P. O 6 está comum em ambas as partes aqui, coloquei o 6 em evidência. E agora a gente já conseguiu chegar e provar que A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é divisível por 6. Por quê? O K e o P, qualquer um dos dois, são números inteiros. Então, quer dizer que ele entra naquele conceito de divisibilidade.
Então, quer dizer que se um número ele é divisível por outro, quer dizer que existe um número que multiplicado por outro dá, por exemplo, um número A. E esse número A vai ser divisível por qualquer um dos outros dois. Então, a gente tem que o K menos P vai ser um número inteiro qualquer. Então, a gente consegue chegar no conceito de divisibilidade. Então, logo, provamos que existe um número inteiro qualquer, ali no caso K menos P, que multiplicado por 6 resulta em A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Certo? Então, aqui está a resolução do exercício. Se alguém ficou com dúvida de alguma outra coisa, de algum outro conceito, me manda mensagem. E produto notável, que eu percebi que vários de vocês ficaram com dúvida, é bom estudar um pouquinho. Às vezes estudar analisando formas geométricas, que também dá, tá bom? Então isso é bem importante. Espero que tenham entendido, tá bom?